E aí, galera, cadê a galera? Nunca mais eu apareci por aqui. Meio que desconectada, mandando alguma mensagenzinha pra vocês de vez em quando. E tipo, vamos ver quem é que aparece nessa live louca, assim, que deu vontade na cabeça de fazer, meio que de repente. Hoje a gente tem uma data bem especial para comemorar. É a abertura da Semana da Cultura Nordestina. E tem umas coisas que são bem loucas, bem engraçadas, assim, que eu trabalho com datas. Boa tarde, Everaldo, grande representante aí da cultura nordestina. Boa noite, minha amiga. Boa noite, eu costumo de fazer live de noite, vê só. Boa tarde, minha amiga Cláudia Nascimento, grande profissional aí do cabelo. Então, como eu ia falando, né? O Everaldo é um dos representantes aí da cultura nordestina. E a gente tá abrindo a semana agora. A Semana da Cultura Nordestina. E existe um equívoco de datas, que eu tô vendo a galera aí falando muito sobre o Dia do Nordestino e o dia que começa a Semana da Cultura Nordestina. Saudades também, meu anjo. Muito bom. Adorei lá saber que você recebeu o certificado de reconhecimento. Mais um para a coleção, né? Então, vendo aí muita gente compartilhando entre o Dia do Nordestino e o início da Semana da Cultura Nordestina, que se celebra a Semana da Cultura Nordestina. Vamos tirar essa dúvida. Aqui, Talk News também é informação. O que é que acontece? A abertura da Semana da Cultura Nordestina se dá em comemoração de homenagens a o Luiz Gonzaga. Foi o falecimento de Luiz Gonzaga nessa mesma data, no ano de 89. E já o Dia do Nordestino, ele foi proclamado por lei em São Paulo, eu não me lembro bem o ano, que foi sobre a morte de... Não foi bem a morte, foi bem uma homenagem a o famoso poeta Patativa do Assaré. Inclusive, ele tem uma música que eu acho muito bacana, que é a Triste Partida. É uma música que, quando eu era criança, deixa eu dividir com vocês isso, eu achava muito triste a música e toda vez que eu escutava, eu chorava. Então, o Patativa do Assaré, ele tem inúmeras composições, e uma delas que a gente conhece bastante, com certeza, assim, quem foi da infância do rádio, que justamente era aquela coisa de brincar na calçada, quando dava às 6 horas, tocar aquela Ave Maria sertaneja. Então, sempre tinha a música do Patativa do Assaré, que era a Triste Partida. Então, assim, esse equívoco de datas parte bastante disso. A gente hoje vivencia a comemoração da abertura da Semana da Cultura Nordestina e o Dia do Nordestino, se não me engano, é em outubro, que justamente é a homenagem ao Patativa do Assaré. Essa música é um filme, é mesmo. Choro tanto quando eu digo que o gato vai morrer. Choro horrores, até hoje isso mexe muito comigo. Então digam aí, pessoas, eu por aqui de volta, depois de 1000 anos, ainda dei boa noite, vê só, eu costumo fazer live de noite. Mas me bateu, assim, a vontade de falar sobre isso, assim. Eu gosto muito de cultura, sou muito apaixonada, aí, tipo, a cultura nordestina, pra mim, eu acho que é a mais rica. Me desculpem os outros estados, as outras regiões, mas é muito importante pra mim. Eu acho que é uma coisa que a gente gosta tanto, que a gente vive tanto, todos os dias, de uma forma tão intensa. Eu acho que Pernambuco é muito intenso, a maioria dos. O Nordeste em geral, mas eu falo Pernambuco por conta do meu estado. Eu gosto muito de ir para shows e quando eu vejo a declaração de amor de outros artistas de fora quando vem para Pernambuco, é uma coisa tão forte, tão intensa. A gente que já teve a oportunidade de viajar para outros estados, de conhecer outros lugares, a gente não sente esse acolhimento, a gente não sente essa vivência que a gente tem de um povo que vive de superação. O nordestino em si, ele vive de superação. Até nas maiores, como é que eu posso falar? Nos maiores méritos que são despejados sobre a cultura do povo nordestino, sempre tem um tom de sofrimento, um tom de vida difícil. E ele sempre consegue superar, ele sempre consegue inovar, ele sempre consegue dar a volta por cima. Então eu acho que a semana que está se abrindo hoje é para a gente que é nordestino, a gente começar a exaltar mesmo, a bater no peito mesmo e sentir orgulho de tudo isso. De não sentir vergonha
que a gente sabe que existem regiões que ainda menosprezam o nordestino e ainda existe esse carimbo, essa nódoa que as pessoas colocam sobre a cultura nordestina como se fosse um critério de inferioridade. Não somos inferiores a ninguém. A gente é resistência, a gente é força, a gente é muita coisa. Então, eu tenho o maior orgulho de ser nordestina e principalmente de ser pernambucana. É muito é muito bacana a gente saber que toda a nossa cultura é diversificada. Temos contribuições holandesas, temos contribuições portuguesas, contribuições indígenas, contribuições africanas. E é isso que dá essa diversidade muito forte aqui no Nordeste. Em si, eu falo mais por Pernambuco, né? Então, eu acho muito bacana a gente parar com essa história de se auto-inferiorizar como região. Eu tenho uma coisa na minha cabeça que, assim, não é querendo criar polêmica, não. Mas eu lembro bem uma semana que teve uma crise de água muito grande em São Paulo. E, tipo, eles tiveram que fazer racionamento de uma semana. Ô, gente, a gente tem regiões que passa anos sem chover. E as pessoas permanecem lá. As pessoas têm essa coisa de acreditar e quando a chuva vem, fazer tanta coisa de tipo, conseguir plantar, conseguir cultivar, conseguir armazenar, tudo com sabedoria popular. Então, assim, me veio essa coisa na cabeça de que, tipo, enquanto acontece em outras situações, em todos os outros estados do país, a gente já passa por tudo isso e a gente consegue lidar com isso com uma força tão grande, mas uma força tão grande. E história de mulheres que sempre tiveram muitos filhos e ficaram viúvas muito cedo. A gente sempre convive com isso no âmbito nordestino. A gente sempre convive com esse tipo de histórias. Outra coisa que eu acho muito bacana é que a gente vê bastante na nossa cultura é a questão da fé. A gente vê tanta a, a questão da fé tão presente na cultura nordestina. E isso é uma coisa que entra ano, sai ano, décadas, e é tudo muito forte. Tem sempre aquela coisa do pagar promessa, tem sempre aquela coisa do santinho lá penduradinho na parede, de acender a velinha. E eu acho que, assim, a cultura da gente, ela preserva muitas coisas que hoje são esquecidas. Então, é uma das coisas que também me encanta muito na cultura nordestina, essa questão da preservação. A linguagem também, às vezes a gente fala tanto de gíria e a gente absorve modinhas, mas a gente não deixa de falar oxente, a gente não deixa de falar vixe. Então, tudo isso abrange muito a questão da cultura. Não é somente a gente pegar um pessoal e botar vestido ali de quadrilha para dançar. Não é somente chegar no carnaval e a gente ver o caboclo. É tanta coisa misturada, é tanta coisa maravilhosa junto que quando a gente fala de cultura, vem desde a alimentação, desde o modo de vestir, desde o modo de falar. Então, é muito rica. Então, assim, a Semana da Cultura Nordestina, ela começa hoje e eu me sinto muito privilegiada de, tipo, ter uma semana inteira de digamos que de comemorações para vivenciar tudo isso e ressaltar a importância. A gente está num ano político e a gente já viu a nossa cultura ser tão achincalhada por outras regiões que às vezes a gente não é que a gente queira militar, não é que a gente queira levantar bandeira política, mas é porque a gente tem que ser por quem é por nós. A gente vive num país que ele é muito fracionado de regiões. Eu sei que, graças a Deus, é muito bonito a gente ser composto por diversos povos, ter diversas culturas, mas a gente chega num momento que, quando a gente tiver que pensar em nossos representantes politicamente, a gente tem que acreditar em nosso poder de escolher primeiro. Então, assim, quando a gente começa a sentir que o povo começa a se levantar, que o povo tem condições de se levantar e que existem certas mentiras que foram contadas para nós, que a gente tem condições de desmanchar isso, quando a gente começa a ter noção que a gente consegue se defender como mulher, a gente consegue se defender como nordestino, a gente consegue se defender como periférico,
Então, não é mais uma questão apenas de se defender, é uma questão de se posicionar. Então, na Semana da Cultura Nordestina, eu acho que isso é super importante para a gente também. A gente passar a se valorizar, não apenas como nordestina, a gente como cidadão, como pessoa que ocupa lugar no mundo. Então, quando a gente tem certas referências que somos humilhados em outras regiões ou não somos valorizados, eu encho o peito e digo que grandes capitais do Brasil foram erguidas por nós, sem preguiça, sem disposição, cheios de fé em busca de uma vida melhor. E não era só para alimentar a vida dos que saíram daqui acreditando em dias melhores, não. Também alimentou outras pessoas com fruto dos seus trabalhos também. Então, hoje eu só vim dar esse boa tarde para vocês, para fazer essa menção à Semana da Cultura Nordestina. Beijo, galera. Outro dia, quando der outro surto desse, eu volto para fazer live para vocês. Tá bom? Vai seguindo aí, Talk News. De vez em quando aparece alguma coisa. Beijo para todo mundo aí que entrou. Chiquinha tá entrando agora. Ai, gente, daqui a pouco da hora de eu trabalhar. Na verdade, eu não queria nem encerrar a live. Deu saudade, deu um estalo assim. Eu vim falar sobre a cultura nordestina. Oi, Beth. Beth também, vez por outra, me cobra sempre live. Gosto muito. Mas a vida tá super corrida. E eu não abro mão desse projeto. Mas tem horas que a gente tem que botar um pezinho no freio, porque a gente tá batalhando outras coisas. Mas Talk News é um espaço aberto para vocês. Quem tiver sugestões pode mandar para mim. Fico nada, Beth. Tem que trabalhar, mulher. Então, quem tiver sugestões, continua mandando pra gente. E eu fico muito feliz de saber que eu abri uma livezinha e ainda tem público aí me esperando. É muito bom ter vocês. Muito, muito bom mesmo. Então, feliz dia para a abertura da nossa semana, a forma como ela é posta e como é que a gente pode trazer isso como reflexão para que a gente, como povo, a gente se fortaleça mais, a gente se valorize mais, a gente pare de se envergonhar e deixar que os outros nos envergonhem. Então, hoje é aberta, né, a Semana da Cultura Nordestina e eu espero que esse minutinho aqui que eu conversei com vocês sirva de reflexão para a gente entender a importância do nosso povo, a representatividade do nosso povo. Isso é muito importante. É importante para mim e espero que se torne importante para vocês. Tchau, tchau.